Bom, acho que a gente começa a falar um pouquinho sobre o conteúdo da aula de hoje e falar um pouquinho da proposta com vocês dois. E aí, essa aula está sendo gravada. Os colegas que não vieram vão poder assistir, mas não vão poder perguntar, porque eles não estão interagindo de forma síncrona, tá? Tem algumas coisas que eu só quero combinar com vocês bem rapidinho antes de entrar no conteúdo propriamente dito. Todas as aulas, desse horário das 19h30 às 20h30, vai ter uma atividade. Algumas aulas vai ser uma atividade que vocês precisam estar para participar. Em outras aulas, vocês só precisam participar se vocês têm dúvidas, tá? Se vocês têm dúvidas em relação ao conhecimento ou à atividade. Eu vou estar daí, nesses momentos, no chat do Moodle para responder. Foste tu que estava na última aula, Manuela? Deixa eu só olhar aqui. Que na última aula tinha uma menina que estava. Deixa eu aqui só ver quem é. Agora eu não estou lembrada. Caroline. É isso. Caroline estava na última aula. Certo? Vocês já me conhecem, né? De alguma forma, não? Tu me conhece, Manuela? Não conhecia. Não conhecia, mas tu viu meu vídeo, né? Sim. Tá, o vídeo da disciplina e o vídeo meu de apresentação. Tu também tem como achar minhas informações no meu perfil. E lá conta um pouquinho de mim, né? E eu preciso também ter as informações de vocês. Quem vocês são, o que vocês fazem. E como eu faço para obter essas informações de vocês? Perfil do Moodle, lá tem as informações aí que a gente pode pôr. Isso mesmo. Então eu vou pedir para vocês fazerem a gentileza de preencher no perfil de vocês a descrição de vocês, tá? E assim eu posso ter mais informações sobre vocês, uma vez que a gente não se encontra sempre, né? A gente se encontra só de vez em quando e é super importante eu saber quem vocês são, o que vocês querem e para onde vocês querem ir, né? Para eu poder propor, como professora, algo que seja interessante para vocês, ok? Fica bem para vocês esse horário das 19h30 às 20h30? Sim, também fica. Tá. Porque, na verdade, para mim agora é 1h30, é meia-noite e meia, e eu fico trabalhando com vocês até 1h30. Então, se eu faço com vocês às 9, às 10, eu estou na minha madrugada. Então, para mim é um pouco complicado. Então, eu acho que esse horário fica bom para vocês e fica bom para mim também. Bom, vocês chegaram a olhar o material, o conteúdo da aula de hoje? Eu olhei bem por cima, assim, o conteúdo de hoje, no Isso, caso. Olhei de ontem e tal, aula passada eu cheguei, olhei ali e tal. O de hoje eu olhei por cima. tá ótimo. Manuela, conseguiu olhar? Eu vi que tinha um texto, até peguei, mas não consegui ler. E vi que a gente vai ter que fazer um trabalho depois. Isso. Na verdade, esse texto, ele é um texto escrito por um educador brasileiro chamado Fernando Becker. E ele é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E esse professor, ele faz muitos estudos sobre educação, no sentido epistemológico, né, que é a origem do conhecimento, que daí implica também teorias da psicologia, como a Gestalt e o behaviorismo, né?
e a psicologia cognitiva também, se a gente pensar o construtivismo. E a partir disso, desses modelos epistemológicos, ele traz como é que isso acontece na educação, que são os modelos pedagógicos, né? Manuela, tu chegasse a ver já no teu curso o que é a teoria da Gestalt? Sim, já. Tu lembra? Eu vi lá no primeiro semestre, mas eu sei, tipo, o que me marcou mais foi a questão das imagens e tal. Isso. A teoria da Gestalt é uma teoria que fala do apriorismo, né? O que é apriorismo? Quando eu digo uma coisa a priori, o que quer dizer? Prioridade? Quase. Na verdade, a priori, né? Oi, pode falar, Jean. Bom, não é muito minha área, né, que eu sou da computação, mas tá concreto, algo talvez assim que está concreto para a pessoa, talvez, não sei. A priori, quando eu digo assim para vocês, a priori eu quero que vocês saibam que eu gosto da participação dos alunos. Então, a priori é o que vem primeiro, né? É o que vem antes de tudo, vem isso, tá? Então, essa teoria da Gestalt, ela vem nessa perspectiva do apriorismo, que diz que o conhecimento, ele é a priori. Isso quer dizer que eu nasço, né? Quando eu nasci, eu já tenho conhecimento comigo, né? Então, é quase como se fosse uma carga genética hereditária que eu vou adquirir no meu nascimento, na minha constituição enquanto ser humano. E nessa teoria da Gestalt, que é o apriorismo, eles dizem mais ou menos assim, que a criança, que a gente tem todo o conhecimento dentro da gente, né? Só que a gente ainda não tomou consciência desse conhecimento e que na medida que eu vou evoluindo, que eu vou crescendo, os meus professores vão me ajudar a descobrir o conhecimento que eu tenho dentro de mim. Agora, se o meu pai e a minha mãe não têm estudos, não adianta o professor fazer investimento em mim, porque eu não nasci com essa carga genética, eu não tenho a hereditariedade desse conhecimento. E isso é o apriorismo. O apriorismo também, às vezes, é chamado de inatismo. E como seria uma aula que pensa isso, no ponto de vista de vocês? Eu penso que vocês nascem com o conhecimento. Como eu como professora, como trataria vocês? Que tá, não sei, vamos ver, tá já a par do que seria o conteúdo a ser explicado, ou pelo menos já tem determinadas concepções do conteúdo que a gente já deveria saber, digamos assim, que a gente já sabe, no caso. Isso, eu ia deixar vocês falarem e vocês iam me mostrar o que vocês sabem, e eu ia ver o que vocês sabem, ia ver o que vocês não sabem, e a aula é isso, né? Então, nessa perspectiva, tem uma supervalorização dessa pessoa, que sabe ou não sabe, né? E que o professor vai, então, dar à luz a esse conhecimento para a pessoa ser iluminada e ver que ela sabe ou não. Essas ideias da Gestalt, do inatismo, do apriorismo, elas vêm dentro de uma perspectiva do pensamento platônico, né, de Platão, onde ele dizia que existem
o mundo das ideias, né? E quanto mais eu consigo me aproximar a esse mundo das ideias, mais perfeita eu sou. Agora, se eu não tenho uma carga genética, não tenho uma bagagem hereditária que me permite me aproximar do mundo das ideias, então eu sou imperfeito, né? Então, se eu sou de uma família de professor, eu sou uma pessoa bem dotada. Se o meu pai ou a minha mãe são pessoas que não têm expressão, o filho já está marcado para o fracasso, né? Então, com o tempo, essa ideia ela é possível de manter. Se a gente pensar hoje em dia, isso é possível? Mudou pra gente, no caso? Bom, É, acredito que não. Acredito justamente que não segura muito. Talvez certos detalhes mais biológicos específicos, acredito que sim, mas na grande parte não. Então, assim, quem nasceu em família de pessoas que têm muito estudo está garantido no sucesso. Não é assim, né? A gente sabe que às vezes tem pais que têm um sucesso imenso profissional e os filhos não conseguem ter. Às vezes tem pais que não têm nenhum tipo de expressão profissional e os filhos se saem super bem. Então, essa ideia da hereditariedade, bem como o Jean disse, tem alguns aspectos que são válidos, né? Mas ela não se mantém na integridade. E aí começam, então, outras pessoas a apresentar outras alternativas, outras teorias para essa ideia da construção do conhecimento. Aí surge o behaviorismo. Manuela, se estudaste o behaviorismo? Sim, Isso. O que é o behaviorismo? mas do behaviorismo eu não lembro nada. Nada. Vocês já ouviram falar do Skinner? Sim. O que o Skinner fazia, Manuela? Bom, ele fez a, a experiência com os ratos, né? Da questão Isso mesmo. da aprendizagem, que é a questão da recompensa, condicionamento. Isso. Isso mesmo. Boa memória. Ele traz a teoria do estímulo para uma resposta, né? Então, ele fez várias pesquisas com animais, com ratos, né? Então, assim, ele tocava uma sinetinha, ele largava o rato e daí fazia tipo um labirinto e daí ele botava a comida lá na outra ponta. Então, tocava a sinetinha, o rato já sabia que ele tinha que procurar a comidinha, né? Então, assim, e ele fez... Condicionamento aprendizado, era um negócio assim. Isso, é aprendizagem condicionada. Aprendido, que daí tu aprende Isso. que quando acontece aquilo, tu vai acontecer uma recompensa ou vai... Ótimo, perfeito. Então ele fazia assim, ele criava uma experiência, ele dava o estímulo, ele dava ali um estímulo que era ou a pimentinha, a comida, tá? Para obter a resposta que ele queria. Então tinha uma outra dos cachorros também que ele fazia, que era da saliva, né? E que daí assim, às vezes automaticamente quando tu dava o estímulo, mesmo sem dar comida, o cachorro já salivava, né? Então, dentro do empirismo, a aprendizagem acontece através da experiência, né? Onde tem esse estímulo para a gente obter a resposta que a gente quer. Só que, às vezes, a gente dá o estímulo e a criança não dá a resposta que a gente quer. Por quê? Porque não aprendeu? Porque, às vezes, ela não tem estrutura cognitiva para suportar esse conhecimento, né? Jean, tu queria falar?
Eu ia dizer parecido, eu ia dizer que como é que eu vou dizer assim, o, o estímulo que tu quer passar, o tipo de comportamento que tu quer que a criança tenha, ou a pessoa, que seja, ela não conecta com a pessoa, né? E seja estilo cognitivo, ou algum interesse, ou alguma coisa que não está adequado com aquela pessoa, a pessoa não entendeu, dependendo. Entra na tua É, explicação. bem isso. E às vezes também porque a subjetividade de cada um é diferente. E a gente dá a resposta a partir da nossa história de vida. E que não precisa ser a resposta do professor, né? Como é que é uma aula assim? Como vocês acham que seria, como seria a nossa aula aqui hoje, se eu quisesse conversar com você sobre teorias de aprendizagem sendo empirista? Imagina assim que seria algo mais. Teria determinadas tarefas, ou conforme tu explica, a determinada recompensa a gente teria. Poderia ser desde, por exemplo, algum elogio, algum comentário, desde alguma informação adicional, ou algo até mais relacionado comigo, por exemplo. Sei lá, ou me escutar mais, ou poder explicar mais sobre a matéria, coisa assim. Aí, fazendo Isso, com que eu queira ter mais aula, no caso, queira participar mais do conteúdo da aula. isso mesmo. Eu ia fazer assim, eu ia dizer para vocês, o empirismo é isso, tá? E daí eu ia querer que vocês repetissem o que é o empirismo. E de quem ia repetir certinho o que é o empirismo ia dizer: ah, muito bem, Manuela, tu foste uma menina muito inteligente. Ou eu ia dizer: ah, Jean, muito bem, tu estás prestando atenção em aula. Só que o que acontece? Que às vezes não dá para ensinar uma equação de terceiro grau para uma criança que tem 7 anos. Ela não tem estrutura cognitiva nem processos de abstração suficiente para entender esse conhecimento, né? E aí, às vezes, ela não aprende. Às vezes, você tem toda uma história. Quer falar, Manuela? Pode falar. Não é que eu ia falar que daí entra o condicionamento positivo e o condicionamento negativo, Isso. dependendo da Eu ia dizer, se vocês não iam responder certo, eu ia dizer, ah, que pena. Vamos botar um pontinho preto no teu nome. Vai perder um a ponto. retirada de algo seria o condicionamento. Isso mesmo. O condicionamento negativo significa tudo aquilo que tu não disse conforme eu quero, tá? Só que, na verdade, cada um tem uma história de aprendizagem e que vai dar uma resposta diferente da minha resposta, que tem uma outra história. Então, é muito complicado eu desconsiderar a resposta de vocês, porque ela não é exatamente igual à minha. Antes, quando eu fiz uma pergunta, que era isso, né? Por que a criança não aprende? E aí eu fui dar a resposta, aí o Jean trouxe uma outra resposta. Queria dizer mais ou menos a mesma coisa, mas era a resposta dele, com o vocabulário dele. No empirismo, isso não é aceito, porque ele não deu a resposta certa. Tá? E isso começou a trazer muitos problemas, principalmente porque desconsidera a história de aprendizagem dos alunos, né? Eu lembro que eu fiz magistério e depois eu fiz pedagogia. Aí eu trabalhei um tempo na Secretaria Municipal de Educação de Lajeado, que é onde a minha família mora. E lá eu era supervisora das escolas da periferia de Lajeado. E daí numa escola tinha um menino que tinha rodado 5 vezes na primeira série porque não sabia matemática. E ele chegava às 10 horas no colégio porque ele vendia pastel no jogo do Lajadense. Qual é o problema? É a questão familiar, a questão
questão social, a vida dele, não, isso interferia na escola. Mas tem um outro problema ali. Ele roda em matemática. E o que ele faz no jogo do Lajadense? Lida com dinheiro. E como ele lida com dinheiro se ele não sabe matemática? Ou será que ele sabe matemática, mas uma matemática estruturada de uma forma diferente do que a escola está propondo? Porque certamente o pai e a mãe não vão mandar ele vender pastel no jogo do Lajadense se ele não sabe dar troco. Eles vão estar perdendo dinheiro, né? Então, nesse momento, o empirismo também entra em desacordo, tá? E aí começam a surgir outras teorias. E aí surge a teoria do construtivismo, representado pela psicologia cognitiva, mas principalmente pela epistemologia genética de Jean Piaget. Não sei se tu chegasse a ver isso, Manuela. Sim. Sim? Sim. O que tu lembra disso? Vou saber explicar. Com as tuas palavras, sem problema. E a gente te ajuda, o Jean e eu vamos te ajudar. É que Piaget, ele fala mesmo da questão da aprendizagem. Eu lembro mais da questão que é por fases, é por idades. E que cada fase Isso está mesmo. passando por uma fase da aprendizagem. Isso. E ele diz um pouco mais que isso também, Manuela. Ele diz que o conhecimento não nasce com a criança e também o conhecimento não está nas experiências, não é com estímulo-resposta que se dá a aprendizagem, mas que é nessa interação entre as pessoas, entre o que foi lido, o que foi construído na sua história, nas perguntas que se faz, um pouco do que eu disse ali. Começa a falar, Manuela, que a gente te ajuda, né? Cada um fala um pouquinho. Isso se chama processo de interação. E é assim que Piaget acha que se dá a aprendizagem, pela interação. Mas essa interação implica necessariamente numa ação cognitiva do sujeito. Então, se eu estou falando aqui e a Manuela está lá pensando qual é a mensagem que ela precisa responder para as amigas do grupo do WhatsApp, ela não está agindo cognitivamente em relação a esse conhecimento. Então, já não é uma interação, né? E para isso, ele também desenvolve etapas do conhecimento. Ele traz os períodos, né? Daí tem o pré-operatório, o operatório concreto, daí até chegar no nível mais alto, que seria a abstração. Sim, que são por faixas de idade, né? Dos 4 Isso, aos 6 anos está em tal fase. é o pré-operatório. Depois entra no operatório concreto, que é quando a gente precisa da situação concreta, né? E a gente chega hoje no nível que a gente está e que a gente consegue tratar conceitos, sem estar necessariamente manipulando algo concreto, né? Porque a gente já tem estruturas cognitivas que suportam uma equação de terceiro grau que uma criança de 6 anos não tem abstração suficiente para isso. E como é uma aula nessa perspectiva epistemológica, no ponto de vista de você? É uma troca de informações, assim, é meio que falar a linguagem da pessoa, não querer impor determinada coisa. É entender que é uma questão social e ter uma troca de ideias. Não tentar impor aquilo e achar que a pessoa tem que pensar igual a ti. Isso mesmo. Eu quero saber o que vocês pensam. Eu conto um pouco do que eu penso
e juntos a gente consegue ter um outro pensamento, né? Eu, a partir do que vocês me trazem, aprendo com vocês, mesmo se eu sou a professora, vocês comigo aprendem também, né? E nesse sentido, a gente constrói o conhecimento. Sem o estímulo e sem a resposta, né? Mas numa troca de conhecimentos. Entendendo que as palavras do Jean, mesmo que não for tal e qual as minhas, elas também são válidas, porque têm o mesmo sentido, né? Isso também, numa época, isso foi muito mal interpretado, o construtivismo, que também é representado pelo interacionismo, porque eles achavam que ninguém ensinava mais ninguém, né? E na verdade não é bem assim. Se vocês têm uma ideia que ela está incompleta, eu como professora devo ajudar vocês a completar essa ideia. Não é deixar vocês com a ideia completa, porque isso faz parte da história de vocês. Então eu devo problematizar ou até entrar junto nesse diálogo conversando com vocês. E essa é a primeira atividade, tá? Seria montar uma história de como Alice ensinaria o coelho branco a ver as horas, uma vez que ele acha que está atrasado. Seria numa teoria a priorista, numa teoria empirista e numa teoria construtivista. Só que as teorias não terminam por aí, né? Porque isso tudo, Piaget, ele faleceu em 1982. Acho que vocês não eram nem nascidos, né? Não precisam dizer a idade, porque senão eu vou ficar muito velha. E hoje em dia as coisas também mudaram muito. Então, vem emergindo outras teorias e outras compreensões, que a gente vai, então, ver na próxima aula. E a gente vai contar também a história da Alice com o coelho, não só nessas teorias que a gente chama de teorias clássicas, mas também a gente vai continuar na próxima aula as teorias que são as teorias emergentes, as teorias mais contemporâneas. Vocês já ouviram falar dessas teorias contemporâneas? Não? Então a gente vai conhecer juntos. Essa história é para ser contada usando o Prezi. E ela é para ser contada em grupo, tá? Então, assim, eu vou ter que ver como a gente vai se organizar, porque, na verdade, a turma de vocês é bem pequenininha, e os grupos vão ser minúsculos, né? Vai ser grupo de um quase. Então, pode falar, Manuela. Nós vamos contar a história usando as teorias de aprendizagem. Isso mesmo. Seria como escrever uma historinha. Pode até fazer em quadrinhos, se quiser. Usem a criatividade. Mas tem que aparecer. Ou escolhe uma? Não, tem que ter as três. Não precisa ser grande. Tá. Pode ser uma história pequenininha. E Mas três? tem que ter as três. E 3 histórias diferentes ou a mesma história? A mesma história, mas daí ela se desenvolve de um jeito diferente, Vão né? ser 3 historinhas diferentes. Isso mesmo. E ela não termina por aí. Ela continua na próxima aula. Tá. O que eu combino com os alunos da EAD, tá? Eu combino assim. A aula de hoje começa a atividade e a próxima aula essa atividade termina. A partir da data da semana que vem, a gente conta mais 2 semanas para a entrega final. E daí dá tempo de vocês se organizarem para fazer as coisas com calma. E se alguém se atrapalhar com o cronograma, tem essas 2 semanas de reserva para poder entregar, tá? Eu faço 2 atividades nesse modelo
durante as aulas, uma em grupo, uma individual, e depois tem o grau 1, tá? E aí, cada uma dessas atividades vale 2 pontos, e o grau 1 vale 6. E daí depois, na segunda etapa, eu faço mais 2 atividades nesse modelo, uma em grupo e uma individual, e aí tem o grau 2. Da mesma forma, cada atividade vale 2 pontos, e o grau 2 daí vale 6, tá? Fica bem para vocês, assim? Sim. Sim? Quantas disciplinas vocês estão fazendo esse semestre? 5. 5? Tô fazendo 2 e mais TCC. TC2. Tá. E termina quando, Jean? Final do ano? Aí, pra terminar é o fim desse ano. Daí tu te forma. Aham. É a intenção. Ah, Eu mudei claro tanto que meu te TCC forma. várias vezes, aí às vezes fico daquela, dependendo, é capaz de pensar mais, mas espero que não. Não, não, mas acho que agora tu tá, pelo menos pelo teu e-mail, tu tá bem, tá bem clara a ideia para ti, né? Eu tenho essa minha É. dificuldade, eu penso muito, eu construo várias casas diferentes, estilos diferentes, mas só uma parede de cada uma, sabe? Eu sou meio assim. Então tá certo. E tu, Manuela, tu te forma só mais tarde. Tô no meio do curso. Aham. Tá gostando? Tô. Gosto bastante. Tu trabalhas? Faço estágio na área. Só estágio. Só estágio. Tu tem algum auxílio? Alguma bolsa? ah, algum desconto de mensalidade? Eu tenho FIES. Ah, tá, tu tem FIES. Porque a gente também faz, que eu faço também, Manuela, eu tenho projetos de pesquisa e eu tenho bolsistas, que são até a Ana, que está se formando agora, que é colega do Jean, da ciência da computação, ela é minha bolsista, ela agora vai parar de ser porque ela está se formando. Sim. E eu tenho esse tipo de bolsa, daí tenho que trabalhar nos meus projetos de pesquisa. Então, normalmente eu pergunto se os alunos têm interesse. A única bolsa que eu tenho disponível agora é uma bolsa Unilassalle. Essa bolsa não dá salário, ela dá desconto. Daí para ti não é interessante, né? Porque uma vez que tu tem FIES, Parece. Eu até tentei o que eu queria fazer com os meus professores, mas quando é de desconto, o aluno que tem FIES nem consegue. não, não. É que daí não compensa, né? E agora a bolsa só perde. Veio, acho que uma para toda a universidade, então também foi complicado. E a bolsa CNPq está sendo cortada. Sim. Eu nem sei como vai ficar. Então, para pesquisa tá, mas se tu tiver interesse, a gente pode estar pensando. Tem interesse em trabalhar com pesquisa? Tenho, sim. Eu tinha visto e tal, tenho. Uhum. Tu chegaste a ver com os teus professores do curso de psicologia? Eu nem cheguei a ver, porque como eu vi que quando é com desconto pra quem tem FIES não dá, mas eu até estava pensando em falar com eles que seja voluntariado, assim. Eu sei os Sim. E professores qual é a área que que, fazem. uhum. E qual é a área que tu gosta mais da psicologia? Eu gosto muito, que é o meu estágio, é da psicologia social. Uhum. Mas eu também gosto da cognição, gosto de outras, mas a social é a que eu mais gosto.
Sim. E tu tá fazendo estágio aonde? no Palácio da Polícia. Ah, Em Porto Alegre ou em Canoas? Alegre. Na área social institucional, a gente faz grupos com policiais em estágio probatório. Ah, e é bacana? É É só uma outra grupos, realidade, né? é só grupos e também que nem situações emergenciais, que nessa questão dos presos nas delegacias, a gente está fazendo todo um projeto, indo visitar. É bem legal, assim. Acho que é um outro mundo, né? É totalmente diferente. Mas eu gosto. Sim. Bom, Jean e Manuela, eu aguardo os perfis de vocês. Se vocês dois quiserem se organizar em dupla e depois ver se tem mais algum colega que quer ingressar no grupo de vocês para fazer esse trabalho, vocês têm toda a liberdade. Eu não sei se vocês conhecem algum dos colegas de vocês da disciplina. Bom, você meio culpado, porque se é verdade eu nem olhei os colegas quais são. Mas acho que é só tu mesmo da ciência da computação, Jean. Pô, é bem possível. É, eu vou, porque eu tenho essa disciplina, eu também trabalho no sábado de manhã. E no sábado de manhã eu tenho 40 alunos. Então eu vou querer ver se eu consigo ver se tem alunos do sábado que têm interesse de passar para a quarta. Porque, na verdade, as interações com 40 alunos também não é confortável, né? E nem a interação só com um grupo bem pequeno também, às vezes, não rende tanto. Então, eu vou ter que ver isso amanhã. Bom, vocês têm alguma dúvida? Acho que por enquanto, a princípio, não. Dá uma olhada melhor no material, pesquisar bem, até para fazer o trabalho também, tirar dúvidas, né? E aí depois comentar mais contigo sobre o TCC, né? Aí vai acabar surgindo bem mais Sábado? dúvidas, né? Exatamente. Isso. Então, a gente combina assim, na próxima quarta, se vocês tiverem dúvidas sobre o conhecimento, que são as teorias contemporâneas, e nelas a gente vai trabalhar a teoria da complexidade de Edgar Morin e o pensamento sistêmico trazido por Fritjof Capra e Maturana. E aí vocês, ou se vocês tiverem dúvidas sobre a atividade ou até sobre o Prezi, eu vou estar no chat do Moodle esperando vocês aí, tá? Combinado, então? Sim. Manuela, tem alguma dúvida? Não? Tudo certo? Então tá ótimo. Tenham uma boa noite, obrigada por terem vindo e até então a próxima semana. E o Jean até sábado. Isso, é. Obrigado pela aula também. Atenção. Certo, então. Beijo para vocês. Então até a próxima semana. Tchau. Boa noite aí, né? Boa Tchau. madrugada. Boa madrugada. Tchau, tchau.